já tem 21 anos já. Mas hoje, quando eu cheguei aqui no estúdio, o Matheus pegou e me perguntou assim, Elton, em que pé que tá o Gerson? Eu falei assim, pode colocar encaminhado. Mas a gente espera o Thiago Fernandes chegar e aí se ele falar outra coisa, a gente distribui de outra maneira. Você leu a minha mente então, Elton. Tá encaminhado, tá? Tá encaminhado e eu vou ver aqui se já tem algum avanço. Peraí, vou mandar aqui uma mensagem pra uma pessoa. Fala, irmão. Vou ler pra vocês que eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mentira, não consigo sim. Mas tá encaminhado, o Eltinho. E o que a gente tinha trazido ontem nos donos da bola, Daniel Abreu e eu, é a realidade. Hoje a discussão é em 30 milhões de euros, que é o pedido do Zenit. O Zenit tinha pedido inicialmente 40 milhões. O Dani tinha falado que o Zenit toparia negociar por menos. E aí eu conversei ontem com uma boa fonte envolvida nas tratativas que me disse que 30 milhões o Zenit batia o martelo. O Cruzeiro então chegou a esses 30 milhões. Até ontem à noite o que tinham me falado era que o Cruzeiro toparia pagar 25 mais 5. Uhum. Mas hoje pela manhã parece que o Bruno Andrade já deu uma informação na ESPN que o Cruzeiro toparia pagar 26 mais 4. Então ficaria nessa situação, nesse pé. De fato é 30 milhões de euros o total, né? Incluindo bônus e variáveis. A princípio o Cruzeiro queria 25 mais 5, mas é possível que isso seja fechado em 26 mais 4. E aquela de 27 mais 2, a informação que eu cheguei foi que ela foi descartada. Mais 2. E só um ponto importante para frisar esse caso, ainda existe a possibilidade do Jonathan Jesus defender as cores do Zenit. Por mais que o Tite tenha dito ontem na entrevista coletiva, a presença do André Cury ontem na Toca da Raposa 2 não era só como representante do Cruzeiro nas conversas com o Zenit. Era também como representante e procurador do Jonathan Jesus, porque existe a possibilidade ainda de ida do Jonathan Jesus ao Zenit. E aí, algo próximo de 12 milhões de euros. O que o Cruzeiro faria nessa negociação, obviamente, é abater esse dinheiro. O Zenit teria que passar 12 milhões de euros ao Cruzeiro, o Cruzeiro abateria, o Gerson sairia num total, na composição total, por uns 18 milhões de euros, caso o Cruzeiro tenha que pagar os 5 milhões, 4 milhões que seja, de variáveis. Então é isso. De fato, o Jonathan Jesus pode entrar nessa negociação e o Cruzeiro, a princípio, receberia 12 de euros pelo Jonathan Jesus. Se a gente fizer a matemática ali básica para entender o que o Cruzeiro paga da parte fixa, 26 milhões de euros, o Cruzeiro teria que desembolsar cerca de 8 milhões de euros. E aí o Cruzeiro, caso o Gerson atinja metas no clube, desembolsando mais 4 milhões de euros. Então o total seria de 189 milhões de reais, chefe André, a maior negociação da história do futebol brasileiro. Do futebol brasileiro. Acho que isso mostra, né, a ousadia dessa proposta e dessa negociação, caso seja de fato sacramentada, e por um jogador que já tem uma idade avançada, né? O Gerson tá na casa dos 29 anos, não é um cara, assim... Não é um garoto mais, Se tratando de Gerson, eu não vou nem me arriscar a dizer que ele não tem revenda. Porque é impressionante o que o Gerson já movimentou no mercado do futebol. Só uma correção do que eu falei aqui, André. Eu falei que o Cruzeiro teria que passar de 20, teria que passar 8, eu falei errado, desculpa. Se você tirar 26 menos 12, dá 14. O Cruzeiro teria que passar então 14, desculpa, só pra corrigir aqui a bobagem que eu falei. E assim, de qualquer forma, uma negociação assim, com valores altíssimos. Bom, a gente não sabe questão de planejamento financeiro do clube, até que ponto isso impacta a chegada de outros reforços, até que ponto isso pode impactar médio e longo prazo. O que a gente pode dizer é de campo e bola. Você acha que pisa no freio? Cara, depois da chegada do Gerson? Eu quero esperar o final da janela pra gente poder avaliar se... Aí, ó, o Thiago já tá até levantando a mão porque tem uma informação. Tem informação. O Cruzeiro não vai pisar completamente no freio. O Cruzeiro procura ainda o zagueiro. O Cruzeiro quer o Joaquim, que a gente trouxe ontem do Tigres. O Dani tem a informação sobre o valor exato que o clube mexicano quer. E além do Cruzeiro querer o Joaquim, o Cruzeiro quer pelo menos mais um atacante que atue pelos lados do campo. Então o Cruzeiro vai fazer... Além do Gerson, mais 3 nomes podem chegar. Aí a gente tem que ver quais são os 3 nomes. Eu falei e qual... 3? Eu tô ruim de matemática hoje. Além do Gerson, mais 2 nomes. Um zagueiro e um atacante que joga pelos lados. E um ponta velocista, isso, né? Isso. Porque assim, com todo o respeito ao jogador, não é falando da qualidade dele, mas a contratação do Chico da Costa é uma contratação barata para os moldes de hoje. $1 milhão em 50%, imagino que o salário não seja alto. Então é aquele jogador que você traz com composição de elenco, que não é aquele cara certeiro, assim, não, eu tenho certeza que quando o Chico da Costa entrar, vai ser gol, vai mudar, pode até acontecer, ele teve bons momentos no Mirassol. Mas assim, a minha dúvida é se essas duas peças, o zagueiro e o atacante velocista e tudo, vão ser grandes investimentos. Casa ali de 5, 6, 7 milhões de euros, de dólares,
ou se vão ser jogadores nesse perfil do Chico da Costa, um jogador mais barato para ser ali uma composição de elenco. Não. Pois é, isso que a gente tem que ver. O ponta pode ser que seja, mas o zagueiro não. Ô, Thiago, tem alguma coisa de Lucas Veríssimo? Posso checar. É Paulo Pitombeira, né? Isso. Vou checar aqui agora. Eu acho que depois dessa chegada do Gerson, né, que tá ali na boca do túnel de confirmar, eu acho que a prioridade do Cruzeiro vai ser a renovação do Matheus Pereira. Aí depois vai focar no zagueiro, nesse meio atacante, porque o Matheus Pereira já vem se arrastando há alguns meses, né? O negócio do Matheus tinha algumas questões envolvendo, especialmente salário. O Matheus queria uma valorização salarial, queria um tempo de contrato maior. O Cruzeiro vai entregar tudo o que ele pediu. Tudo. 5 anos, né, que ele pediu 5 anos e que um ele aumento pediu salarial. E um aumento salarial. Só que o Matheus já ganhava na casa dos R$2 milhões mensais. É papo pro Matheus ter o salário que o Gabigol tinha quando ele tava aqui no Cruzeiro, que é R$2,5 milhões mensais. O líquido, né? E aí... Eu li um negócio sobre luvas também, do Matheus. É normal que tenha nas renovações. Então, o Matheus vai ganhar uma grana boa. Ele vai ser o jogador mais bem pago do Cruzeiro, mesmo com a chegada do Gerson. Então, o que o Cruzeiro precisava era entender um pouquinho mais o que o Matheus queria. Mas isso já mudou, porque o Matheus no início já tinha falado, não, eu renovo pelo que eu tenho, mais 2 anos e meio, até dezembro de 28. Só que aí o Matheus pediu mais. E aí, quando o Matheus pediu mais, foi o tempo de contrato, né? E grana. Grana também? Pediu uma valor. Ele ia renovar pelo mesmo salário até dezembro de 2028. Aí ele pediu mais tempo de contrato e mais grana. Mas quando que isso mudou? Copa do Brasil. Depois da Copa do Brasil? Não. Um pouco antes da semifinais. Quando foi avançando. O Cruzeiro avançou, chegou à semifinal. Quando o Cruzeiro, terceiro colocado brasileiro, certo. A disputa da Copa do Brasil, o Cruzeiro com a chance real de título. O Matheus pediu mais. Porque a ideia era que o Matheus renovasse antes da ida para as férias. E ele foi protagonista, foi protagonista. Então acho que ele... Cara, merecido, né? O Matheus recebeu uma valorização salarial. E ele já deu ok. O Cruzeiro já deu ok, ele já deu ok para a proposta. Acho que agora é só sentar e assinar mesmo. O Palmeiras tentou? Tentou. O Palmeiras fez uma consulta ao Matheus, direto ao staff do Matheus, que não precisava mais consultar o Cruzeiro. E aí o Matheus já disse que não, a prioridade dele era ficar no Cruzeiro. Ô, Eltim, só rapidamente, a gente tem quase 5 mil pessoas já no início do programa, uma ótima audiência e 400 likes. Vamos aumentar isso, porque tem assunto quente, tem o Hulk, tem Gerson, a gente vai falar de muita coisa. Eu quero o seu like. Sim. Vamos chegar em 1000. Já pra gente. Hoje a gente tá com a presença do nosso chefe aqui, cara. Quando o chefe então tá pede, chefe. Eu sempre peço, por favor. Você tava aí também, por favor, tava, não, chefe? 400 likes, pede mais. Mas quando o chefe tá aqui, eu fico sempre preocupado, porque se não tiver uma boa audiência, se não decorrer muito bem, ele pode pegar e cancelar o contrato com qualquer um aqui, cara. Tô até abrindo ainda mais assim, que quando ele tá no WhatsApp ali, ele tá no telefone, ou ele tá acompanhando alguma coisa, fico até preocupado. Eu vou pensando assim, não, já tá mandando o RH, vem pra porta. É o Bernardo Teles mandando pra ele. André, por favor, demite acabei de dar o like aqui. Demite os 3 aí. Já ganhamos 200 likes, aí, bora chegar em 1000, galera. Aqui, só 700. Eu vou pedir de novo pro Thiago falar a respeito do Jonathan Jesus, porque algumas pessoas mandaram no chat falando, o Tite falou ontem que o Jonathan Jesus não sai. O Thiago colocou isso aqui na primeira explanação dele sobre o Jonathan Jesus. Mas eu vou pedir ele para repetir, por causa de que tem gente chegando agora. Claro. Explique detalhadamente, porque ontem realmente o Tite, na coletiva, falou que conta com o Jonathan Jesus pro ano de 2026. O que você tem de informações e que é tirado de fontes importantíssimas? Coloca e explica pro pessoal, Thiagão. Claro. Ontem o André Cury esteve na Toca da Raposa 2 também. Ele, além de ser o representante do Cruzeiro na negociação com o Zenit pela chegada do Gerson, ele é o cara que é o procurador, o empresário do Jonathan Jesus. Então o André Cury estava ontem na Toca da Raposa 2, por quê? Para discutir essa possibilidade de fato de saída do Jonathan Jesus. E na saída ou na chegada da Toca, ele fala com os jornalistas e ele diz o seguinte... O colega pergunta pra ele, e aí, André, e a situação do Jonathan? Aí ele fala assim, eu acho que o Jonathan não sai porque ele agradou ao Tite nos primeiros treinamentos. Palavras do André, procurador do jogador. Então, acho que tá mais pra permanência, não? Então, mas existe essa possibilidade de saída pelo seguinte, o Zenit não desistiu do jogador. Sim. O Zenit tem interesse. Hoje... Ele foi muito bem na semifinal da Copa do Brasil. Também acho. Entrou numa fogueira no intervalo do primeiro jogo. Concordo 100% e no segundo contigo. jogo, pra mim, é um dos melhores em campo. Sim. E embora o Tite tenha dito que, hoje eu quero a manutenção do Jonathan Jesus, o Jonathan Jesus tem que ficar no Cruzeiro, existe uma possibilidade de saída do jogador. Não é algo descartado.
Por que não é algo descartado? Porque nesse momento, a proposta do Zenit é muito interessante. O Cruzeiro pagou 8 milhões de reais pela contratação do Jonathan Jesus. Isso aconteceu em julho de 2024. O Cruzeiro hoje poderia vender por 12 milhões de reais. 12 milhões, salvo engano, dá 75 milhões de reais na cotação atual. E assim, cara, nós estamos falando de muita grana. Muita? Muita grana. Seria um salto de quase 10 vezes do que o Cruzeiro pagou para contratá-lo. Um valor de atacante, né, Thiago? Que é mais valorizado. Exatamente. Super negociação. Então, assim, existe essa possibilidade. Não é algo que nesse momento esteja descartado. Por isso a presença do André Cury também na reunião de ontem. Mas ele também é o representante do Cruzeiro na negociação com o Zenit pelo Gerson. Como eu tô velho no futebol, até o elogio do Tite tem fundamento. Dobra o valor, né? Tem sentido. Vira 25. Sim. Quando o Tite fala do Jonathan, ele tá só reforçando e valorizando o ativo do Cruzeiro. Então, gente, vamos ser menos... E assim, isso é informação, tá? Informação. Não tô tirando do O Thiago do não bolso. tá tirando do bolso. Qual que é a notícia que chega lá fora? O técnico não quer que ele saia. Isso. E é assim, o técnico de 2 Copas do Mundo, Tite, não quer que o Jonathan Jesus saia pro futebol Valoriza russo. o dobro. Valoriza muito mais. O Newton Pereira mandou R$5 aqui pra gente. O André vai desenhar, porque o André que falou, fez a colocação. Vocês têm que começar a entender, sim, mas vamos lá, Newton. Cruzeiro não tá comprando o Gerson pra revender, gente. Pelo amor de Deus, né, Newton? É um investimento para rendimento esportivo, para mudar o patamar em campo. Por favor, chefe André, me socorra. Não, então, o que eu disse é que com o histórico que o Gerson tem de transferências, eu nem arrisco dizer que ele não tem revenda. Mas, de fato... Explica sobre as situações das revendas. Porque o Gerson, vamos lá, ele sai muito jovem... Conta a historinha do Gerson. O Gerson, ele sai muito jovem do Fluminense, vai pra Roma. Já uma primeira transação, não era aqueles valores altíssimos, mas já eram valores altos. Tem um empréstimo pra Fiorentina. O Flamengo busca, faz a compra. O Flamengo faz aquele time maravilhoso, ganha de todo mundo, ganha tudo em 2019. E o Gerson é negociado. Ele sai pro Olympique de Marseille. Aí no Olympique, ele até é comandado por um tempo pelo Sampaoli. Sim. Volta pro Flamengo, compra novamente os direitos desse jogador. O Gerson é vendido novamente para o futebol francês. E aí, volta pro Flamengo. O Flamengo faz a renovação do contrato e o Zenit paga a multa. Então, cara, E 6 meses depois o Cruzeiro tá tirando ele do Zenit. Exatamente. Até uma curiosidade, para quem acompanha redes sociais, o pai do Gerson tá aí, ele é uma figura, já tem vídeo dele circulando. Ele distribuiu autógrafos ontem. Cara, tá fazendo a festa em BH. E aí, com uma das pessoas, é um áudio que tá circulando, e a pessoa até tá ali no vídeo e tudo, a pessoa fala que o pai do Gerson, ele afirmou, né, no bar ali com as pessoas, em tom de orgulho, que ele movimentou 680 milhões de reais com o Gerson em 10 anos. 680 milhões de reais? Em 10 anos. Um império, uma fortuna. Cara, se você for ver as cifras, é isso aí. Porque, assim, 25 milhões ali, 25 milhões, 12, 15... Cara, é um jogador assim. Mas eu concordo com o Newton, com o nosso telespectador, ouvinte também, que o Cruzeiro tá fazendo essa contratação pro retorno técnico do atleta. Sim. Óbvio, se lá na frente vier uma proposta maravilhosa... a qualidade técnica do Cruzeiro em campo, certíssimo. O que mostra ainda mais o que o Spindel falou, de uma proposta ousada, uma proposta agressiva. O Cruzeiro está investindo muita grana para buscar a melhora do seu elenco, buscar títulos, buscar conquistas. E aí, às vezes, Elton, sabe o que é curioso? Às vezes você contrata um jogador e... não necessariamente é esse jogador que vai te trazer o retorno financeiro, mas ele vai trazer o retorno financeiro dos outros. Isso. Porque o Gerson, ele pode ampliar o futebol, potencializar o futebol, por exemplo, do Kaique ainda mais. Exatamente. Né, dos jovens, do Arroio, que vai jogar à frente da linha dele. Cara, não necessariamente o Cruzeiro venda o Matheus Pereira um dia, mas se o Cruzeiro vende o Caio Jorge, quanto de participação do Matheus Pereira não teve nessa história, né? Muita. Cruzeiro vende... Eles participaram de... assim, 28 gols os dois, não foi isso?
Foi um número que o Valu falou, né? No brasileiro. No brasileiro. Só no brasileiro. No brasileiro, mas isso aí de forma direta. Isso. Indiretamente com assistência. Não, aí... Assim, trazendo um outro exemplo que pra mim é o mais claro de todos, o Atlético contrata o Ronaldinho Gaúcho, claro, não teve pagamento de compra de direito, mas um salário alto e tudo. O Bernard é vendido por 25 milhões de euros. Qual que é a participação do Ronaldinho Gaúcho na venda do Neymar, do Bernard? Do né? Bernard. Então, cara, assim, essas contas muito, sabe, no papel... O futebol, Hulk às na vezes, não é venda tão do simples. Paulinho. Por aí vai, cara. Então, assim, é isso. O Cruzeiro tá trazendo um jogador, o Tite falou sobre isso. O Cruzeiro tá trazendo um jogador que pode acrescentar o futebol de todo mundo. Não, no meio campo, no ataque, na defesa. Ô, André, eu jogador não muito completo. canso de falar sobre o Gerson, o tanto que ele é aquele cara pra colocar a bola debaixo do braço, que é tão necessário Conduz o time. em jogos decisivos, tanto pra Dono do meio-campo. tanto pra acalmar quanto pra acelerar, pra impor, pra ser impositivo. Então, isso também é muito valioso, né? E o Gerson vai chegar pra dominar totalmente o meio-campo. A gente até com uma enquete, Mateusão sempre com boas enquetes aí, ele colocou que assim, ó, Gerson seria a contratação de maior peso do Cruzeiro nos últimos 20 anos. Aí ele colocou as opções, né? Não só colocando sim ou não, mas ele colocou sim, supera Júlio Batista e Dedé. Não, outros nomes pesam mais. Tá com 86% de sim, que é a maior contratação do Cruzeiro em peso dos últimos 20 anos. Eu cheguei a falar com o Thiago, eu tava de férias, né? Eu tava de recesso. E mandei pros meninos no grupo, você tá também, todo mundo aqui tá. Eu mandei a maior contratação do Cruzeiro nos últimos 15 anos. E depois isso, que você tem razão. E depois que o Matheus fez essa colocação aqui, puxou pra 20, eu tô concordando com ele, que é 20. Cara, eu porque também se concordo. puxar um pouquinho, eu vou falar algumas de grande impacto. Duas. Tá, pode de adiante. contratações que teve um investimento, né? Teve um investimento no Cruzeiro, mas que pra mim tem um impacto gigantesco. Um é o Sorin. O Sorin, quando ele é contratado em 2000. Ele seria o lateral da Argentina nas eliminatórias de 2001 e da Copa do Mundo de 2002. Sim. Então, assim, um baita. E ele, se eu não me engano, o Sorin está entre os 10 maiores investimentos do Cruzeiro na história. Na época foi 5 milhões de dólares, que na época é uma bagatela. Hoje, de maior contratação do Cruzeiro, você sabe quem que é, chefe André? Arroio. Não. Em valores? Em valores totais. Ah, não, se você atualizar? Matheus Henrique, 8. O Arroio foi 7. 7, Thiago? 6,5. 6,5. É Matheus Henrique. Mas na verdade a negociação do Arroio tem questão de metas. O Ah, Arroio, tá. se bater, Pode as bater metas, ele 8. pode chegar a 10. A 10. Seria mais caro. Isso. Mas hoje cumprir as metas. é o Mateuzinho. O Mateuzinho é 8 milhões. Quanto que é o Gerson? Fala de novo, gente, por favor. 26 mais Não, 4. 30. Tá. 30. 30. 189. 30. Só Então, uma- assim, o Mateuzinho é 43, se eu não me engano, 46, né? Uma coisa assim, não é? 40. Não é mais, eu acho que dá mais. 46. Oito eu acho que dá Só um ponto- mais, porque só a um do ponto- Caio Jorge deu isso, né? E a do Fabrício Bruno também. Eu acho que é Só 46. um ponto importante. O Gerson é a maior contratação da história do futebol brasileiro, tá? Não tem valores. Em valores. Não existe nenhuma contratação acima disso. Perfeito. O Vitor Roque até então é a maior com 25,5 milhões de euros. Vai superar. Vai superar o Vitor Roque. O Gerson é a maior contratação do futebol brasileiro. E isso, pra mim, cara, é um recado muito bem dado. Do Pedro Lourenço. O Pedrinho tá batendo na mesa do Flamengo e do Palmeiras e tá falando assim: eu tô aqui, eu vou brigar com Então, vocês. isso é um recado muito bem dado do Pedro Lourenço a Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Flamengo hoje são os grandes clubes em termos de gastos financeiros nas janelas. O Botafogo tem a contratação do Danilo, que estava no Nottingham Forest, revelado pelo Palmeiras, como a maior contratação da história do Botafogo, e ele figurava ali no top 3. Com essa contratação, o Cruzeiro, cara, fora do eixo Rio-São Paulo, bate nesses caras e fala assim, ó, eu consigo contratar quem eu quiser. Eu tenho possibilidade de buscar o jogador que eu quiser. Se vocês vão lá e gastam 25 milhões de euros no Samuel Lino, 25 milhões e meio de euros no Vitor Roque, eu posso vir aqui e gastar 30 milhões de euros no Gerson. Eu acho surpreendente uma baita tacada do Pedrinho que mostra pra todo mundo, pro Brasil inteiro, que o Cruzeiro tá no mesmo nível desses clubes. Ah, cadê? Tem um superchat aqui que mostra mais ou menos isso que o Thiago tá falando, que é a respeito desse momento do Cruzeiro,
né, de muito dinheiro, de colocando muito dinheiro, de mudando o patamar, de batendo de frente com qualquer outro time do continente. Eu tenho ele aqui. O Maicon Tavares colocou $9,99. A gente fica muito feliz, viu, Maicon? Obrigado mesmo, valeu mesmo pela participação e pela sua colocação aqui. Por que não ir atrás do Almada, do Atlético de Madrid, por 20 milhões de euros? Mas o 20 milhões de euros que o Atlético de Madrid está pedindo é por 50% do passe. Se o Gerson não der certo, acho que seria uma ótima opção. O Gerson vai dar certo. Aí colocar mais 20 milhões por 50% do Almada... Vocês estão querendo falir o Pedrinho, pô. Aí é muito dinheiro. O Thiago, a turma vai responder, falar sobre isso aqui que o Maicon acabou de mandar. Deixa eu só falar da Mapa do Carro, que é muito importante, parceiraça nossa. Mapa do Carro, venda seu carro em até 60 minutos, mesmo que ele esteja financiado ou em débitos. Receba a melhor oferta e o pagamento, gente, é feito à vista ali, ó, bem no Pix. Comodidade e segurança, cuidamos de toda a parte burocrática. Você não vai chegar nem perto da parte chata. Ligue agora, 31 99179 8000, 31 99179 8000 ou acesse o site mapadocarro.com. Vou repetir o telefone para ficar bem fixo aí. 31 99179 8000. Eu falei de Mapa do Carro. Almada e a Alma. A galera perdeu um pouco a noção, né? A galera perdeu um pouco a noção, assim. Vai lá, já que você tá buscando o Gerson por 30, vai lá e busca o Almada. Cara, o Cruzeiro tá fazendo o que pode pra contratar o Gerson. Tio, sempre é bom falar o números em reais pra turma meio que cair a ficha. 190 milhões de reais. 189. 190. E os quebrados. Quase 200 milhões de reais. Eu queria só os quebrados, Thiago. Só os quebradinhos. Só os quebrados me ajudavam. Na verdade, se eles me dessem só os 9. Os 9 eu nunca mais trabalhava. Nossa, eu ia vir aqui por diversão, pra ficar com vocês. Saca? Só pra resenhar. Só pra resenhar. Não, pra bater eu ia vir aqui sem compromisso nenhum. Eu ia chegar aqui no horário certinho e tal, sem compromisso nenhum. Ô, Eltinho. Oi, só falar de futebol. Tem um superchat aqui do Alisson Borges, mandou R$2, tá perguntando: procede a informação de 10 milhões de euros pelo Felipe Moraes? Cara, eu vi isso aí nas redes sociais, mas eu não... Vou ser sincero, não fui atrás pra checar. É o garoto das divisões de base do Cruzeiro, é sub-17? Sub-17. Sub-17. Foi o destaque da Chelsea, do Mundial. O Fabrício Romano, lá da Itália, o italiano Fabrício Romano do Sky Sports, ele soltou a informação de que o Chelsea monitora a situação desse garoto, do Felipe Moraes. E aí deram agora que o Chelsea teria oferecido 10 milhões de euros e que o Pedrinho teria pedido 30. Eu vi isso aí na internet. Eu prometo que até amanhã eu trago isso, mas eu vou tentar descobrir isso aqui agora. Eu vou tentar ligar pro Pedro Lourenço aqui, vamos ver se ele me fala alguma coisa. E só mais um, a Isabelle Silva mandou R$2 e tá perguntando: a SAD no Galo tem informações sobre proposta? Então, o que o clube lá, eu falei ontem com uma pessoa do Atlético, é a Universidade de Chile. Laú tá pedindo, é 5 milhões de dólares. Pô, meus 5 milhões de dólares é muita coisa hoje pro... Olha como é que são as coisas. A gente tá falando do Cruzeiro, 30 milhões de euros. A informação que eu tenho é que tá avançado. Tá avançado? Tá avançado. Então, ontem me falaram 5 milhões de dólares, que era a pedida. Não sei se aumentaram os valores, mas que tá encaminhado. Tanto ele quanto o Vitor Hugo, que é do... Não, o Vitor Hugo tá fechado. Que é do Flamengo e tá no Santos. O Vitor Hugo tá fechado. Tá fechado? Sobre o Assad, Gui... Mais um segundo volante? Ele joga de tudo ali, né? Tá bom. Mas assim, o problema segue sem ser resolvido. Mas é que... Peraí. Eu entendo que o problema tem que ser resolvido. Tá bom, Thiago, mas calma, gente. Thiago. O Atlético tem mais 20 dias pra resolver esse problema. Thiago, calma. Mas, só pra trazer a informação do Assad. Ontem eu conversei com uma pessoa, ela disse que 5 milhões de dólares era um valor alto. Que o Atlético estava tentando reduzir isso. Mas que era um nome que o Atlético quer e muito. E aí eu conversei com essa pessoa, até comentei com o Gui sobre essa conversa. Sim. E a pessoa elogiou muito o trabalho do Guilherme, gosta muito do trabalho dele aqui. Falou que o Lucas Assad é um nome muito, muito interessante, mas que o Atlético entende hoje que é caro, 5 milhões de dólares. E o que o Atlético gostaria de fazer? Reduzir essa quantia. Se ele conseguir reduzir essa quantia, é possível sim que a situação possa avançar. Ô Thiago, Joaquim, voltando ao Cruzeiro, Joaquim é o plano A? Era o Vitão, né? Mas agora é o Joaquim. O Vitão já não existe mais. Agora é o Joaquim. É o Joaquim. Hoje é o Joaquim. O Cruzeiro cogitou alguns nomes, tá? O Cruzeiro cogitou o Nino, mas o Cruzeiro tá vendo que negociar com o Zenit é ruim pra cacete. O Cruzeiro cogitou... tem um outro... O Adrielson do Al-Wasli, dos Emirados Árabes Unidos. Muito bom. É barato, tá? O time lá pagou 2 milhões e 200 mil euros pra contratá-lo. 2.200 mil euros. Só que o Palmeiras tá em cima dessa também e o Cruzeiro não vai gastar muito alto. E o Joaquim é um pedido do Tite. Foi o Tite quem pediu.
O Tite pediu ao Cruzeiro, falou, ó, gente, tem um zagueiro que eu acho que pode ser um zagueiro pela esquerda bom, interessante, que é o Joaquim. Eu fui assistir um vídeo ontem pra ver se o Joaquim tá jogando pela esquerda lá. Ele tá jogando pela esquerda. Sim. Então, assim, os desarmes dele são todos pelo lado esquerdo, ele sempre jogando pelo lado esquerdo da defesa, embora seja destro. O Joaquim tem uma baita estatura, 1,90 m, acho que o Fabrício Bruno tem 1,91 m. E aí é interessante pra bola aérea, é um jogador que é muito importante pra bola aérea. E um cara que tem saída de bola muito apurada, técnica muito refinada. O Dani tem, inclusive, o valor que o clube quer lá, Dani. Qual que era mesmo? 10 milhões de euros para começar essa conversa aí, pelo menos isso. Eu acho que o Cruzeiro, se o Cruzeiro conseguir uma composição ali para pagar algo entre 6, 7 dólares, vale a pena, viu? O Cruzeiro enfrenta concorrência. O Palmeiras também tem sondado jogador e o Joaquim? da Europa. Joaquim? O Joaquim muito bom, cara, muito bom. Desde o período ali que ele estava no Cuiabá, ele já chamava atenção, no Santos também foi a mesma coisa. Eu acho que seria um ótimo reforço para a equipe do Cruzeiro e montaria ali 2 torres, né? 2 jogadores de 1,90 m de altura, eu acho que é algo a se destacar. O HG tem um recadinho? Tem um recado. Posso chamar então o HG, Matheus? Posso? Então o HG tem um recado pra gente. E agora eu vou dar camisa